Olá pessoal, tudo bem? Começando nova semana. Aqui em Madrid já estamos autorizados a sair pelo menos 1 ou 2 horas por dia para passear um pouco, andar um pouco, fazer um pouco de caminhada. Isso já vai melhorando o astral, né? Infelizmente as notícias do Brasil estão bastante complicadas, então espero que vocês e que todos nós juntos tenhamos a condição de criar caminhos, percursos, né, que nos permita reconstruir, né, o nosso país de uma maneira mais sensata, de uma maneira onde as pessoas tenham valores, né, não importa se sejam brancas, negras, não importa que tipo de sexualidade possuam, não importa que idade tem, se estão prontos ou estão mais prontos para morrer do que outros e assim por diante. Precisamos construir a nossa capacidade, ou reconstruir, né, a nossa capacidade de luta, o que é uma coisa extremamente importante. Bem, pessoal, hoje nós vamos retomar a discussão de sexta-feira, quando nós estávamos falando justamente dessa capacidade ou desta condição do professor de mexer com o coletivo, de mexer com uma quantidade de pessoas, de mexer com a cabeça, com as cosmologias e, portanto, de provocá-las, de criar, digamos, resistências, de criar todas as maneiras de enfrentamento, seja no sentido simples subordinação, seja no sentido da rejeição mais brutal, seja em qualquer sentido que seja, esta relação entre professor e aluno é uma relação carregada de conflitos, carregada de contradições. E nesse sentido, justamente nesse sentido que uma companheira nossa aqui do canal, a Fátima dos Santos, ela nos mandou um relato que vocês podem encontrar aí no canal, ele está transcrito aí, onde ela nos indica, ou vamos dizer assim, ela nos coloca um problema gravíssimo, que é o fato de que os nossos alunos, de uma maneira ou de outra, se transformaram em censores. Gravam as nossas aulas, colocam as nossas aulas na internet, no YouTube, mostram as nossas aulas para os seus pais, colocam então os pais contra os professores, tentando estabelecer principalmente padrões, não é? Do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista da política, do ponto de vista estético, ético, em N condições. E ela nos coloca então o quanto isto tem provocado a sua vida profissional, tem colocado em questão a sua vida profissional. E nós vamos comentar um pouco sobre isso hoje, justamente porque isso está muito associado ao tema central desse vídeo. Viver no Brasil de hoje é viver um país absolutamente polarizado. De uma maneira ou de outra, existe duas falsidades, digamos assim. Numa primeira que diríamos que há uma certa presunção de neutralidade no discurso científico. Evidentemente que isso não existe, todos sabemos que não existe, mas a ideia de uma neutralidade no discurso científico acabou mobilizando, não é, pessoas a dizerem aquilo que querem dizer, ter opiniões. A ideia de que eu tenho opiniões e que ter opiniões é tão importante quanto ter uma posição baseada no conhecimento científico é o que se disseminou de alguma maneira. As lutas contra as ideologias, como se fosse possível imaginarmos que o discurso da matemática, o discurso da física, da química, ou mesmo da geografia, da história, ou seja lá de que campo do conhecimento, pudesse ser feito sem ideologias. Nesse sentido, então, sabemos todos que há uma certa intervenção, tal como já ocorreu muitas vezes na história da humanidade e principalmente no século XX, quando se pensa do ponto de vista da escola, que é a presença de alunos que estão ali para ver as suas ideias serem confirmadas pelo professor. Eles não suportam que nós
os professores discordemos daquilo que eles pensam, falam ou agem, quando na verdade o nosso papel fundamental é justamente esse, é discordar, é recolocar o pensamento, é colocar pensamentos que estão mais do que consolidados sobre um outro ângulo, sobre uma outra leitura. E sem dúvida nenhuma não cabe aos pais, e não cabe à comunidade, e não cabe ao Estado, e não cabe à polícia, e não cabe a ninguém a censura nesse sentido. Estamos falando de ideias, estamos falando de leituras, e, portanto, estamos falando da possibilidade de estarmos expostos a diferentes movimentos, a diferentes perspectivas. Como afirmei no vídeo passado, nenhum dos nossos alunos saem da escola como uma reprodução de nós mesmos, uma reprodução dos nossos discursos. Na verdade, os alunos estão expostos aos nossos discursos, da mesma maneira como estão expostos ao discurso da televisão, do rádio, da música, dos amigos, dos pais, dos responsáveis. Estão, assim como todos nós, estamos absolutamente expostos aos discursos. O que faz sentido para nós e o que não faz sentido para nós, isto é uma questão que está muito longe da pura e simples racionalidade, da linearidade. Nós precisamos entender que muitos dos nossos alunos nem sequer conseguem compreender o vocabulário que nós utilizamos. Nós precisamos compreender que, de alguma maneira, quando nós falamos alguma coisa com os quais eles discordam, a possibilidade, então, de se verem livres daquele tipo de pensamento com o apoio dos pais, com o apoio, inclusive, da instituição, é algo bastante acolhedor, digamos assim. Nesse sentido, o embate político está dado. Não existe como ser professor sem um embate político. Todo o nosso trabalho é efetivamente um grande embate político. E o é por uma razão muito simples. Porque nós trabalhamos com o pensar da humanidade. Um pensar que dominamos, inclusive, muito pouco. Sabemos pouco. Muito daquilo que nós afirmamos numa sala de aula, nem nós mesmos temos claro de onde esse tipo de afirmação veio, por que a ciência chegou a tais conclusões, que questões estão colocadas por trás disso. Muitos de nós não têm a menor ideia. Nós não sabemos por que a letra A tem esse formato, a B tem outro formato, a C tem outro. Nós não sabemos quem foi que efetivamente pensou pela primeira vez uma equação, quem foi... Bom, nós não sabemos tudo isso. Muito daquilo que nós sabemos é exclusivamente o conteúdo. E, sem dúvida nenhuma, é o que nos basta. Porque, no final das contas, muito daquilo que está colocado no conteúdo não necessariamente está explícito do ponto de vista dos nossos alunos e nem mesmo de nós. Estas coisas não necessitam estar explícitas, elas precisam estar contidas na estrutura discursiva. Então, de uma maneira ou de outra, nós estamos, e o nosso trabalho tem esse sentido, nós estamos a serviço, efetivamente, de subverter as pessoas. E isto cria rebeldias. Existe gente que não gosta da ideia, que resiste. Existem pais que resistem. Existem instituições que resistem, mais ou menos religiosas. Às vezes, pessoas religiosas que representam instituições laicas. Mas, de qualquer maneira, essas questões são questões da luta política. Precisamos compreender isso. Precisamos compreender que nós, enquanto indivíduos que se projetam do ponto de vista público, porque o nosso discurso é um discurso público, somos alvos do contraponto político. E não importa que disciplina ensinamos, não importa onde é que queremos chegar, se o nosso problema é a construção de uma revolução socialista ou se o nosso problema é a constituição de uma sociedade nazista.
A nossa questão é que, independentemente dos nossos pensares, dos nossos valores, das nossas relações, dentro de uma sala de aula existe N outros pensares, N outros valores que vão resistir. O grande nó, e isto a nossa amiga Fátima colocou isto de uma forma muito clara, é que muitas vezes nós não temos dentro da instituição o apoio que nós precisamos para que a gente possa executar o nosso trabalho. É nesse ponto, então, que ser professor envolve ser capaz de se organizar politicamente com outros professores, com pais, com alunos, não com o objetivo de censurar outros professores ou outras leituras, mas o objetivo fundamental é garantir o papel da escola. Este papel que é, repetindo pela enésima vez, retirar o indivíduo das relações contidas, da moralidade, dos limites, dos saberes que estão contidos dentro da família, dos pequenos grupos, das relações de amizade, para colocar o indivíduo dentro do contexto, expor o indivíduo ao contexto das linguagens, dos saberes e tudo mais que envolve, de alguma maneira, a identidade planetária que a humanidade conquistou. E que hoje existe gente até que imagina que depois do coronavírus vai desaparecer. De qualquer maneira, ser professor é estabelecer-se, é colocar-se no meio desta contradição. Amigos, até quarta-feira voltamos mais um tanto com geografia. Amanhã teremos mais um podcast. Dessa vez com o professor Edivaldo Moretti, que é professor lá da Universidade do Grande Dourados, da Universidade Federal do Grande Dourados, que vai colocar para nós essas relações entre turismo, a forma como nós estabelecemos, a lógica que está por trás dos juízos de valor e dos valores monetários, inclusive dos lugares, das paisagens, daquilo que acelera ou determina ou organiza o turismo no mundo como um todo, e o que deve acontecer então, e o que está acontecendo com a crise sanitária provocada pelo Covid-19. Amanhã cedo, Edivaldo Moretti, da Universidade Federal da Grande Dourados, conosco aqui. Na quarta-feira, voltamos com mais geografia. E assim, seguimos o nosso trabalho. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Fátima, pelo seu questionamento, pelos seus comentários. Tudo isso é muito interessante para nós todos. Até mais.